Pentecostes. Condições da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Petitis et non accipitis, eo quod male petatis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 3. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada porque não pedem como convém. Petitis et non accipitis, eo quod male petatis. Para bem rezar é preciso em primeiro lugar a humildade. Deus resiste aos soberbos e não lhes atende os pedidos, mas dá a sua graça aos humildes. E não deixa os seus pedidos sem os deferir. A oração do que se humilha penetrará as nuvens e não se retirará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Eclesiástico 35, versículo 21. E isto acontece ainda que a pessoa tenha sido anteriormente pecador, porquanto Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Em segundo lugar, é preciso a confiança que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Nullus speravit in Domino et confusus est. Eclesiástico 2, versículo 11. Ninguém esperou no Senhor e ficou confundido. Ensina-nos Jesus Cristo mesmo que, quando tenhamos alguma graça a pedir, não o chamemos com outro nome além do de Pai, Pater Noster, a fim de que oremos com toda a confiança que é própria do Filho para com o Pai. O que pede com confiança obtém tudo. Eu vos digo, assim fala o Senhor, que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebereis e elas vos acudirão. Marcos 11, versículo 24. E quem pode recear, pergunta Santo Agostinho, ser enganado no que foi prometido pela própria verdade que é Deus? A Escritura nos afiança que Deus não é como os homens, que prometem e depois faltam à palavra, ou porque mentem quando prometem, ou porque mudam de vontade. Dixit ergo et non faciet. Santo Agostinho ainda acrescenta: se o Senhor não nos quisesse conceder as graças, para que nos haveria de exortar continuamente a pedir-lhe? Prometendo, contraiu a obrigação de nos dar as graças que lhe suplicarmos. Promitendo, debitorem se fecit. O que importa, sobretudo, é ter perseverança na oração. Diz Cornélio a Lápide que o Senhor quer que sejamos perseverantes na oração até a importunação. É o que significam os textos seguintes da Escritura. É preciso orar sempre, Lucas 18, versículo 1. Vigiai sempre orando, Lucas 21, versículo 36. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. É o que significam ainda estas repetições. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei à porta e ela se vos abrirá. Lucas 11, versículo 9. Bastava ter dito, pedi, petite, mas o Senhor nos quis fazer compreender que devemos seguir o exemplo dos mendigos, que nunca deixam de pedir, de insistir e de bater à porta, enquanto não tenham recebido alguma esmola. A perseverança final, especialmente, é uma graça que se não obtém sem oração contínua. Nós não podemos merecer a perseverança, mas merecemos-la de algum modo, diz Santo Agostinho, por meio das orações. Rezemos, pois, sempre, e não deixemos de rezar se nos quisermos salvar. Os confessores e os pregadores nunca deixem de exortar a oração se quiserem que as almas se salvem, porquanto o que reza certamente se salva, e o que não reza certamente se condena. Meu Deus, tenho confiança de que já me perdoastes, mas meus inimigos não deixarão de me combater até a morte. Se não me socorrerdes, sucumbirei de novo. Suplico-vos, pelos merecimentos de Jesus Cristo, que me concedais a santa perseverança. Não permitais que me afaste de vós. Peço-vos o mesmo favor para todos os que estão atualmente na vossa graça. Confiado em vossas promessas, estou certo de que me dareis a perseverança, se continuar a pedi-la. Receio, porém, que nas tentações deixe de recorrer a vós, e assim torne a cair no pecado.
Peço-vos, pois, a graça de nunca deixar de rezar. Fazei que nas ocasiões perigosas me recomende sempre a vós e chame em meu auxílio os santíssimos nomes de Jesus e Maria. É o que estou resolvido a fazer sempre e espero fazê-lo pela vossa graça. Atendei-me pelo amor de Jesus Cristo. Ó Maria, minha mãe, fazei que nos perigos de perder o meu Deus, sempre recorra a vós e a vosso Filho. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.